Hoje a gente vai falar de egoísmo e o quanto ele tem interferido na sua saúde. E é tão interessante porque eu já tinha definido já que o egoísmo seria o último tema que eu falaria dessa semana, né? E hoje o dia começou com uma história incrível que eu quero começar com ela. Parece não, né? Nada é por acaso. E eu quero começar com ela. Eu tava no Extra e, ó, fazendo propaganda do Extra, patrocina eu, Extra. Eu tava no supermercado e entrando e é engraçado porque supermercado é um lugar assim perfeito para você perceber o nível de consciência das pessoas, né? É o lugar perfeito, maravilhoso. Eu tenho várias histórias de supermercado, mas hoje foi muito engraçado porque eu entrei na fila, no caixa, e a pessoa que estava passando no caixa tinha um carrinho no meio, ali. Não tinha como eu passar no caixa porque o carrinho estava no meio. A pessoa descarregou o carrinho, passou e estava indo embora. E aí eu falei, não é possível, né? Aí eu falei, senhora, o seu carrinho. E ela falou assim, não é meu. E virou as costas e saiu. Eu achei estranho, mas tudo bem. Peguei o carrinho e empurrei. E a moça do caixa estava chocada. Eu fiquei chocada, óbvio. A moça do caixa estava chocada e falou assim: eu não acredito que ela teve coragem de falar que o carrinho não era dela. Aí eu comecei a rir. Aí eu falei assim: mas era mesmo dela? Ela falou assim: claro que era. E ela falou na minha frente que não era. Eu não acredito. Falar pra você tudo bem, mas na minha frente. E a gente começou a rir e eu falei assim: bom, cada um com a sua consciência, né? E comecei a rir e, né, óbvio, gente, levei o carrinho embora, é claro. E é engraçado porque eu falei, meu Deus, olha, hoje eu vou falar de egoísmo, que coisa incrível. E aí, eu estudando um pouco para falar sobre esse assunto, encontrei uma definição perfeita de egoísmo que eu queria passar para vocês. Ela não é minha, porque sempre que eu falo nos vídeos, eu falo do meu entendimento, né? Porque eu acredito que a gente precise ver vários pontos de vista e a partir daí a gente constrói o nosso. Então, o que eu falo para vocês é do entendimento que eu tenho de cada um desses assuntos, né? E obrigada por quem acompanha. Mas essa definição é perfeita e ela é do Haroldo Dutra Dias. Haroldo Dutra Dias, ele é juiz e ele também é um palestrante espírita. E ele faz uma definição de egoísmo muito interessante, que é assim: egoísmo, ele é o apego da alma ao bem próprio. E eu vou ler aqui. Ele patrocina os golpes da delinquência, os enganos da posse, os erros da impulsividade e os desacertos da pressa. Apenas o egoísmo gera o ciúme, despeito, a vingança, a discórdia, a cegueira e a acusação. Todos temos o dever de buscar o bem-estar próprio, mas o egoísmo é quando esse sentimento do bem próprio se torna apego. E eu transformo o meu próprio bem num valor absoluto, que precisa ser preservado, ainda que à custa do bem próprio do outro. Então, não é por amor que tantas guerras e erros e desgraças são causadas. É pela necessidade de suprir o bem próprio, seja em qual área for. Olha que definição perfeita de egoísmo. Porque quantas, gente, atrocidades ao longo da história são feitas em nome do amor, mas na verdade é a pessoa preservando o bem próprio à custa de qualquer outro. Quantos relacionamentos altamente violentos, violentos fisicamente, violentos psicologicamente, violentos emocionalmente, que são justificados por amor, não, porque eu faço isso por tanto amar. Não, não faz. Porque quem tanto ama sabe praticar o desapego, porque sabe preservar o bem próprio do outro.
Então, o egoísmo é quando eu simplesmente anulo tudo em volta e eu penso somente no que é bom para mim, apesar do que é bom para o outro, entende? E é por isso que todas as outras, vamos dizer assim, todos os outros vícios, né? Quando a gente fala vícios de comportamento, porque são vícios de comportamento isso, né? O ciúme é um vício de comportamento, a agressividade é um vício de comportamento, a pessoa nem tenta fazer de outro jeito, ela simplesmente age, é um vício de comportamento. A gente percebe tantos relacionamentos que são tão exaltados e você percebe que já virou um vício, né? Aquele comportamento já é um vício, que muitas vezes quem tá de fora fala, nossa, como que você aguenta? Aguenta o quê? Então são vícios comportamentais. E o egoísmo é o pai de todos. Tanto que ele é a maior chaga da humanidade. E se a gente for olhar por trás de todos esses vícios comportamentais, no fundo, a hora que você vai quebrando e chega no ponto, o ponto central é o egoísmo. É porque no fundo eu tô defendendo o que é melhor para mim, apesar do que seja melhor para você. E quanto disso, gente, não gera em nós a angústia, o desespero, né? Tudo aquilo que a gente falou ao longo dessa semana e muito mais, porque a gente não chegou nem perto de falar de todas as coisas que acontecem e que somatizam. Porque a partir do momento que a pessoa ela cresce, amadurece e começa a tomar determinado nível de consciência, começa a surgir a culpa, entende? Porque fez num período que não existia praticamente consciência. O egoísmo é a nossa consciência dormente. A verdade é essa. O egoísta, ele tem a consciência dormente. Ah, mas ele faz de propósito. Tudo bem, ele faz de propósito defendendo o bem dele. Mas o nível de consciência dele não chega ao entendimento do bem-estar do próximo, ao bem próprio do próximo. Né? Tem outra história interessante de supermercado, que uma vez eu fui escolher o alho, e assim, eu tiro a casquinha do alho, mas eu pego a cabeça do alho toda. E parou do meu lado uma pessoa que começou, ela pegava a cabeça do alho, tirava as cabeças graúdas, boas, e deixava lá o resto. E ela começou a fazer isso e encher o saquinho só com os dentes de alho, os graúdos. E eu simplesmente na hora assim, eu desliguei. Porque eu achei uma situação tão interessante. No começo eu fiquei indignada, lógico, né? Mas assim, eu fico indignada, aí eu me puxo pra... E eu achei aquilo uma situação tão interessante. E eu tava pensando, eu falo, gente, ela não tem nem noção de que ela tá prejudicando os outros clientes, que ela tá prejudicando o supermercado, pela quantidade da perda, muitas vezes, de produto que vai ter. E eu refletindo, olhando. Eu acho que eu devia estar olhando com uma cara que a minha filha, que me acompanha em tudo, virou e falou assim, mãe, o que foi? Por que você tá olhando tanto assim para aquela mulher? Aí eu, nossa, eu tava olhando. mas não é que eu tava julgando, porque realmente eu achei uma situação tão interessante, porque eu pensei, gente, ela não tem esse nível de consciência de que o próximo existe, de que outras pessoas nessa cadeia existem. Então, muitas vezes o egoísta, ele é inconsciente, ele não percebe. Vários percebem, mas eles não têm esse entendimento do próximo, né? Que existe um limite do bem-estar, que a partir daquele limite, eu falei isso no vídeo do Você Não Sabe Falar Não, a partir daquele limite eu tô agredindo o próximo, né? Então o egoísta, gente, ele simplesmente é como se o mundo fosse para ele. E isso faz com que quando a pessoa adquira um nível de consciência, gere uma culpa profunda nela.
E aí, através dessa culpa profunda, pode desenvolver depressão, pode desenvolver síndromes, podem desenvolver muitas coisas, porque ela não sabe, a partir do momento que ela tomou a consciência e ela enxergou que existem pessoas ao redor dela, e ela faz aquela culpa, meu Deus, como eu fui capaz disso? Ela não sabe lidar com a culpa. E, gente, e aí, imagina todas as células do teu corpo imersas naquela vibração de culpa, naquela vibração. E aí começam os problemas sérios de saúde. Então, gente, hoje o nosso vídeo foi o último dessa série. Para quem acompanha e de repente queira que a gente faça outra sequência com outros sentimentos, com outras coisas, para mim vai ser um prazer fazer, então vocês falem. Mas a gente fechou essa nossa semana sobre a sua falta de saúde. Pode vir dessas coisas emocionais. E na verdade, gente, não é que pode vir. Como foi o que eu falei quando eu comecei a série. O nosso corpo, ele é só um reflexo daquilo que acontece dentro de mim. Não somos esse corpo. Não somos. Somos uma inteligência muito maior do que isso. O corpo, ele é só a máquina que essa inteligência universal se manifesta. Então, muitas vezes, a nossa inteligência universal, o que nós somos de verdade, está muito adoecido. E acaba que reflete na máquina. O funcionamento da máquina não é adequado, porque a inteligência universal, você, a sua essência, o que você é, está adoecido, está perdido, não sabe por onde começar, não sabe como retomar e acaba somatizando. Porque você coloca as células dessa máquina imersas naquele sentimento. Então, gente, nessa próxima semana, a partir de amanhã, a gente vai falar que a sua saúde pode estar vindo de determinadas coisas. Então, a gente vai falar das virtudes, das boas coisas que realmente já ficou comprovado. Curam. Elas curam. Então, a gente vai falar sobre isso nessa próxima semana. E obrigada de vocês acompanharem. Um super beijo, até amanhã. E feliz Dia das Mães!